Uma ótima terça-feira, meu povo! Você que acompanha aqui o programa Voz da População no SBT. Estamos juntos de segunda a sexta-feira e hoje o tema é saúde. Todas as terças-feiras a gente fala de saúde e eu já vou convidar aqui o Dr. Luiz Piovesani, ele que é médico e responde tudo pra gente. Solta a vinheta aí! Doutor Luiz Piovesani. Como acho que praticamente 4 anos, né? 3 para 4 anos, toda terça aqui com vocês. Aliás, é um prazer falar com o pessoal de casa. Paulinho, que é um amigo pessoal e muito querido, pessoal do estúdio. Vamos lá, falar de saúde. É isso aí. Hoje, fora as perguntas que eu vou te fazer aqui, a gente vai falar da Universidade Federal de São Carlos, que desenvolveu um material para ajudar a recuperação de pacientes de câncer ósseo. Olha só, Novembro Azul, tem sobre também algumas coisas sobre Ribeirão Preto, tem bastante coisa aqui no programa sobre a área médica, isso é muito bom. Bom, e o Júlio da cidade de Franca, ele pergunta para você, doutor, o seguinte: gostaria de saber se o simvastatina é realmente bom para o colesterol. Boa tarde, Júlio. Simvastatina pertence à classe medicamentosa que nós chamamos de estatinas, né? E nós temos alguns remédios, a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina. É um remédio bom para o colesterol, né? Embora o maior remédio de todos é a mudança de estilo de vida. Então o remédio faz a parte dele e o paciente faz a parte dele, com alimentação e atividade física e assim por diante. Algumas pessoas falam que esses remédios, eles acabam dando dor muscular, chamamos de rabdomiólise, não é que ele dá a dor muscular, que ele vai gerar a dor muscular. E sim, isso pode ser um efeito colateral na menor parte das pessoas. É muito raro ter esse efeito colateral, mas pode acontecer como qualquer outro tipo de medicamento, Paulo. Olha só, uma pergunta muito interessante agora. A Paula Baroni, da cidade de Ribeirão Preto. Sou pré-diabética, tenho os pés todo formigando. E o que ela pode fazer em relação a isso? As pessoas associam muito esse formigamento de membro inferior com a história da pré-diabetes ou diabetes. Então, a diabetes pode fazer isso realmente, chamamos de neuropatia diabética, mas um estágio bem avançado da doença, Paulo. Então, um paciente diabético de longo período, um diabético descompensado, a paciente ela está afirmando que ela não tem diabetes, ela tem uma pré-diabetes. Então, não acredito que seja da pré-diabetes esse sinal e sintoma. O que fazer? Procurar o seu clínico, em alguns casos ele vai te encaminhar para o cirurgião vascular, se faz um estudo da parte circulatória, né, da parte nervosa, aí de nervos, às vezes faz lá um ultrassom com Doppler de membro inferior, vê a parte circulatória como é que se apresenta, para poder ter um diagnóstico, né, e uma conduta adequada. Então, o resumo aqui da resposta, não vejo como a pré-diabetes esteja causando esse sinal. Quando a pessoa tem algo formigando no corpo, pode ser alguma coisa, pode ser um alerta? Sempre é bom investigar, né, Paulo? Não é normal, né? Não é normal. A diabetes, ela pode fazer isso, como eu falei, mas uma diabetes muito descompensada. Qualquer sinal e sintoma fora de um padrão de normalidade, o médico deve avaliar, né? Sempre. Olha só, a Adriane de Mineiros do Tietê, um abraço a todos aí. Ela pergunta o seguinte: nódulo no fígado tem tratamento ou cura? O nódulo é uma palavra muito subjetiva no seguinte aspecto, pode ser várias coisas. Existem os nódulos benignos e existem os nódulos malignos, né? E a imensa esmagadora maioria geralmente são nódulos benignos, inclusive é muito comum, né, o hemangioma hepático. O que é isso? É um aglomerado de circulação, né? Esse a gente pode ter na pele, pode ter no rosto e é muito comum no fígado, que geralmente não faz nada, mas sugere um acompanhamento médico. Agora, eu não sei, né? Temos um nódulo, né? Foi que o paciente sinalizou ali, tenho um nódulo, então deve ser feito um exame de imagem, né? ultrassom, né? Abdominal, pegou um nódulozinho do fígado, especialista na área, o hepatologista ou mesmo o gastroenterologista avaliando o caso. Olha, se você quiser mandar uma mensagem aqui para o Dr. Luiz Piovesani, o telefone está aí na sua tela, WhatsApp, aparece aí. Então você que tem dúvidas sobre a área médica, mande aqui que toda terça-feira ele responde. Olha só, a Natália, da cidade de São Vicente. Estou com um caroço no meu peito que cresceu em 6 dias. O que eu devo fazer? É uma resposta semelhante à passada. Então eu tenho um caroço, eu tenho um nódulo, né? É um pouco difícil à distância. Agora,
Se eu encontrei, né, algo que não estava lá, né, eu fui fazer o autotoque, o autoexame da mama, né, identifiquei que tem um caroço, identifiquei um nódulo com crescimento rápido, principalmente vocês mulheres, ultrassom da mama antes dos 40 anos de idade, devido à densidade da mama. Acima disso, realmente se faz a mamografia. Geralmente não é nada, mas, Paulo, sempre pecando pelo excesso, né? Se for identificar algo, identificar sempre no começo. Olha só, o Carlos de Ribeirão Preto. Tive um câncer e retirei toda a tireoide. Uso hormônio hoje. Posso ter algum outro problema pela retirada da mesma? Perfeito. Então, a tireoide é uma glândula em formato de borboleta que nós temos na região cervical anterior, que é essa região do pescoço, e ela fabrica dois hormônios, o T3 e o T4, que controlam a nossa parte metabólica. Então, pelo que eu entendi, o paciente fez uma tireoidectomia total, retirou a glândula tireoide e se retira a glândula tireoide em algumas situações. O nódulo maligno, ou seja, o câncer, ou quando começa a crescer esse nódulo e o paciente começa a ter alteração estética, ou quando ele começa a ter dor local. Se eu tirei a glândula, eu não tenho mais a produção hormonal tiroidiana. Então, se começa a fazer o uso do hormônio tiroidiano, que nós chamamos de levotiroxina. Né? Qual é o problema que o paciente ele pode ter? Se ele não estiver tomando o hormônio da tireoide de forma adequada, ele começa a ter sintomas de hipotiroidismo, né? Ele começa a ficar um pouquinho mais fadigado, ele começa a ficar um pouquinho mais cansado, ele pode ter aumento de peso, unhas quebradiças, peles frias e assim por diante. Então, o que se faz num paciente que se tira a glândula da tireoide é a reposição hormonal tiroidiana de forma correta. Olha só, a Kátia da cidade de São Carlos, ela fala o seguinte: tive diabetes gestacional, ainda sofro com essa pré-diabetes. Será que com alimentação eu consigo controlá-la? E ela pode voltar normal? E ela ainda fala que tem um bebê de 1 ano e 9 meses. Inclusive é um sinal de alerta. Até eu não vou nem falar como médico, e sim como um amigo para paciente. Se ela teve diabetes gestacional, que geralmente cursa, né, com excesso de peso ou aumento de peso no período gestacional, além do que deveria, ela tem uma grande chance de desenvolver a diabetes no decorrer da vida, né? Chegar a 30% de chance aí a mais de ela desenvolver a diabetes no decorrer da vida. O paciente ele fica muito assustado com isso, Paulo. Né? Mas eu falo, agradeça sempre, porque você tem a chance de você mudar. Então, você fazendo a sua alimentação, você tendo hábitos saudáveis, você perdendo peso, e não podemos esquecer da atividade física, você diminui essa probabilidade. Olha só, mande uma mensagem aqui no Alô Doutor, é 11 967 83 6666. Com esse telefone você manda um WhatsApp e faça a pergunta aqui para o Dr. Luiz Piovesani. Ele é médico, endocrinologista, mas fala de todos os assuntos. Eu vou fazer um comentário agora, doutor, e em cima desse comentário eu queria que você falasse. Cientistas brasileiros da Universidade Federal de São Carlos desenvolveram um material para ajudar na recuperação de pacientes com câncer ósseo. O novo tratamento é baseado em uma técnica chamada hipertermia. É um tipo de terapia que aquece as células cancerígenas e a uma temperatura aproximadamente de 43 graus. Esse aquecimento destrói as proteínas do câncer e recupera a saúde óssea. A nova técnica é menos agressiva do que a atualizada, que hoje envolve cirurgia, né, quimioterapia, enfim. Às vezes vale mais a pena fazer esse tipo de tratamento do que até uma cirurgia. Quando se tem uma lesão, né, geralmente uma lesão localizada, geralmente se preconiza, dependendo do tipo de câncer, a remoção cirúrgica, até para não se espalhar. Porque a célula cancerígena, como é que ela se espalha? Ela pega a circulação sanguínea, né, ou circulação linfática, e ela começa a circular, né, pelo corpo aí do paciente que teve aí a lesão, né, que a gente chama de metástase à distância. Em alguns casos se faz a quimioterapia, a radioterapia. Nesse procedimento você já consegue segurar a lesão tumoral, você consegue segurar o câncer. Agora, novos caminhos, novas técnicas surgem dia após dia. Por isso que a medicina, o médico tem que estudar todo dia, Paulo. Sim. A medicina de hoje ela pode ser antiga, né, o amanhã. Então se faz um trabalho, se pega um grupo enorme de pessoas, né, de várias etnias, e se tem um resultado, né, um resultado científico. Então parabéns pela universidade, né, uma universidade à frente das outras, estudando um tratamento que é de suma importância, mesmo porque o câncer ósseo é uma dor
né? O paciente ele tem muita dor, né? Inclusive, estamos no Novembro Azul, a primeira metástase prostática realmente é óssea, né? Então, o paciente, quando se espalha a lesão, se espalha o câncer prostático, o paciente ele começa a também ter dor óssea e temos um câncer ósseo também. Olha só, e o câncer ósseo é uma doença silenciosa e muitas vezes diagnosticadas em estágio avançado, né, que dificulta os tratamentos. Hoje no Brasil registrado quase 2.700 casos. É interessante falar isso, né? Desse tipo de câncer por ano, 2.700 casos, é bastante, né? Ou seja, 2% do diagnóstico oncológico, segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia. E é interessante que ele é descoberto já num nível avançado. Então é bom as pessoas fazerem o diagnóstico para prevenir. A maior parte das lesões cancerígenas, geralmente um nível avançado. Vou citar lá um exemplo, um câncer de estômago, um câncer de intestino. Você vai ter sinal e sintoma quando? Quando você tiver de 70% a 80% aí do lúmen, né? Do tubo digestório acometido. Então você acaba descobrindo um câncer geralmente num estágio avançado. Por isso que é de suma importância, de extrema importância, você fazer os seus exames laboratoriais, você fazer o teu check-up. Uma vez por ano, né? Depende, isso depende muito aí do se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, realmente ele tem que ir mais vezes ao médico, né? Agora os exames de rotina, exemplo, próstata e assim por diante, uma vez por ano, dependendo da idade. Se o paciente tiver algum risco familiar, né, tiver aí uma genética que favoreça, né, o surgimento da lesão, se toma um pouquinho mais de cuidado, né? Às vezes se avalia de forma semestral. Olha só, a campanha Novembro Azul deste ano chega com uma notícia boa: testes genéticos e vigilância ativa são duas novidades que especialistas estão usando para evitar aí que pacientes precisem fazer a cirurgia do câncer de próstata. Com 1,4 milhões de casos no mundo em 2020, a doença é a quinta maior causa de mortes masculinas. No Brasil, quase 65 mil casos aí foram diagnosticados nesse ano passado, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A vigilância ativa consiste em acompanhar os pacientes com exames e biópsias. Doutor, é também aí um câncer, como a gente viu, o quinto, né? Mas, assim, eu falei quinto aqui, eu falei quinto maior causa de mortes masculinas. Isso, acima de 65 mil casos. E qual é a maior importância disso, Paulo? Acima de 90% dos cânceres de próstata se trata, né? E é um exame, que é o PSA, que é o exame sanguíneo, você detecta o aumento da glândula prostática. Um exame, como nós falamos, gratuito. Então você tem do lado da tua casa no teu postinho de saúde. O que não se pode é marcar bobeira. Então novos casos, novos medicamentos surgem a cada dia, né? Nós temos hoje terapias, né? De se parar, ou de estimular, né? que se pare a produção hormonal de testosterona. Nós temos também quimioterápicos via oral, que são remédios que custam aí de 10 a 15 mil reais e que hoje o convênio, tanto o SUS, acaba dando de graça isso para o paciente, né? Agora, sempre o melhor é a prevenção. Por quê? Quando você pega a lesão num estágio, principalmente inicial na próstata, você tira a glândula prostática e acabou a lesão. Veio uma pergunta aqui do estúdio para mim, Vamos lá. Que eu acho interessante até perguntar, mas é que a gente está em 2022, né? Então, mas existe, estou falando se existe ainda preconceito em fazer o exame da próstata, por isso que ainda existe tanta morte. Será que ainda existe isso? Existe muito preconceito, Paulo, o que se observa, né, em postos de saúde é que às vezes o paciente simplesmente ele não vai no médico. As mulheres, geralmente, eu costumo ver isso no meu dia a dia, as mulheres são um pouco mais cuidadosas do que a maior parte dos homens. Elas vão lá, elas fazem exame ginecológico, elas fazem exame de Papa Nicolau preventivo. O homem, em muitos dos casos, ele procura quando ele tem algum problema, né? Quando ele tem um sinal e sintoma, né, já tardio. E aí ele pode ter o problema, né? O problema da lesão maligna, né? Então isso realmente acontece.
Olha só, mutirão de laqueaduras realizado no Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto, atende 15 pacientes do SUS. As pacientes, que têm em média 32 anos, estavam na fila de espera há mais de 3 anos. As cirurgias ficaram um tempo sem acontecer por conta da pandemia. Todas as laqueaduras foram feitas por vídeo, um procedimento cirúrgico realizado através de um pequeno corte perto do umbigo e na parte inferior do abdômen, com introdução de uma espécie de câmera. Doutor, hoje com a tecnologia fica muito mais fácil, né? Com certeza. Então, 3 furinhos, um na região umbilical, 2 na parte superior do abdômen. Lá você tem uma instrumentação cirúrgica, você consegue visualizar o campo cirúrgico com uma lente de aumento. Não sou cirurgião, mas isso favorece demais, né, o procedimento cirúrgico. Na faculdade de medicina, no internato, todos nós médicos acompanhamos diversas cirurgias, procedimentos cirúrgicos, né, apesar de não exercer a área. Isso, muito mais do que facilitar para o médico, facilita para o próprio paciente. Sim. Então nós temos uma agressão muito menor, ou seja, um pós-operatório muito mais satisfatório e com menos dor. Você sabe que eu, como deputado estadual, tenho uma verba mensal lá na Assembleia para, de repente, mandar uma emenda parlamentar para ajudar os hospitais. E é bem interessante porque você acaba podendo zerar uma fila de uma pessoa que tem catarata, por exemplo, de algo que possa estar acontecendo naquele hospital, que as pessoas acabam ficando na fila, como a gente falou aqui, 3 anos. Então, isso daí é um negócio bem interessante que eu vou querer estudar bastante aí para o nosso estado de São Paulo. Eu até comentando isso que você falou, pessoal, o Paulo é meu amigo particular, então nós conversamos dia a dia. Então o Paulo hoje, ele está deputado estadual e conversamos muito sobre o assunto. Então o Paulo é um estudioso na área, conversamos muito inclusive, né, mesmo porque eu já trabalhei em Sistema Único de Saúde, ele conhece vários médicos, então ele lê sobre o assunto, né, ele procura se inteirar, como nós estamos conversando sobre trabalho científico, artigo, de hospital. Então, eu acredito muito aí que o Paulo, com a cabeça aí pensante que ele tem, e mais do que isso, né, o Paulo né, ele gosta aí do que ele está fazendo. Então, com certeza teremos aí para o estado de São Paulo, não só para aqui, para a Baixada interior, o estado de São Paulo inteiro, boas notícias em relação à saúde vindo do Paulo. Sim, eu acho que é importante esse quadro, que a gente já tem há muitos anos, né, cerca de 5 anos. 4 anos, né? 4 anos e pouco. Que a gente vai entendendo um pouco sobre a área médica, no que a gente pode fazer, de repente, como falei, mandar uma emenda parlamentar, ajudar algum hospital, tentar ver o que o médico precisa, porque o político, o gestor, ele pode sim tentar ajudar, né? Ali essa parte do SUS, que é bem interessante. Bom, vamos continuando aqui, porque tem um comentário aqui, ó. Você é daquelas pessoas que gosta de colocar mais umas pitadas de sal no prato de comida? Isso pode parecer inofensivo, mas aumenta em até 28% a chance de morte prematura. É o que mostra um estudo feito em mais de 500 mil pessoas, publicado no Jornal da Europa. Isso porque o sal é a principal causa da pressão alta, a hipertensão e a longa data lesa de rins e seus diversos vasos. Isso daí também afeta coração, cérebro, uma série de coisas. Mas salzinho é tão gostoso, eu gosto de colocar um salzinho também. Tudo de uma forma, eu adoro o sal de uma forma moderada. O sal, ele retém o líquido. Retendo o líquido, eu vou aumentar minha pressão arterial. Aumentando minha pressão arterial, eu aumento minha sobrecarga cardíaca, né? O coração trabalhando mais, eu aumento o meu risco de morte cardiovascular. Né? Aumentando o líquido, eu aumento o meu peso, aumento a resistência periférica à insulina, aumento a síndrome metabólica, altero toda a minha parte circulatória de perfusão periférica, aumenta o risco cerebrovascular. Então, veja onde uma simples questão de sal, aumentar o sal, vai parar. Né? Então, é um problema de saúde. E não é só você pôr sal na comida, você comprar uma comida que tem bastante sal. Por exemplo, você vai comer um hambúrguer, já tem bastante sal embutido, isso daí, essas coisas. E além do sal, gordura trans, né? Vários os fatores. E o que se bate muito na tecla, você que hoje é deputado, é muito mais fácil, você gasta muito menos prevenindo a doença, né? Com ações aí de você, né? Tanto do postinho de saúde, atenção básica de saúde, como em propaganda de televisão, né? Orientando a população à higiene,
a parte alimentar do que um paciente internado ou num procedimento cirúrgico com internação em unidade de terapia intensiva e gastando 5, 10, 15 mil reais ao dia. Então a prevenção é muito mais barata do que você tratar, né? Então a parte alimentar é fundamental. Olha, o governo federal ele tomou uma ação que eu achei bem interessante, eu até estava aqui com a Dani Forte falando sobre isso, que agora é obrigatório nos alimentos, tá um pouco maior a parte onde mostra os dados do que tem nesse alimento, tanto de gordura, enfim. Mas eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos é mais específico ainda, né? Isso daí ajuda um pouco, né? A pessoa, quando ela vai comprar o alimento, ela vê que ali tem uma série de, tanto de gordura, tanto de sal, enfim. Mas mesmo assim, por exemplo, nos Estados Unidos, com todas as informações, lá tem muita guloseima gostosa. Então, o pessoal lá também tem bastante problema de obesidade, né? Os Estados Unidos eles têm um problema, né? Por exemplo, carne lá é muito caro, né? Mesmo você conseguir lá leguminosas, legumes, as verduras, por quê? Em boa parte do país, Paulo, no momento, no verão faz muito calor e no inverno neva. Então, eles não têm um solo, não nos Estados Unidos inteiro. Às vezes, alguns lugares, tanto da Flórida quanto ali da Califórnia, que são um clima mais favorável, mas na maior parte do país, nenhum gado, né, ou que você plantar, você não vai ter uma colheita, né, como nós temos no Brasil. Então, isso encarece muito a parte alimentar. Então, você vê que nos Estados Unidos, né, uma boa parte da população é obesa. Então, nós temos aí uma incidência aí de infarto agudo do miocárdio, principalmente de diabetes, né? Às vezes você vai para os Estados Unidos, vai passear, então você vê lá o paciente, um grande obeso, andando naqueles carrinhos motorizados. Você já chegou a ver isso? Eu já cheguei a ver isso, né? Então, eles têm um aumento de peso, eles engordam muito a população. Uma, porque a alimentação deles não é favorável como a nossa. E outra, que eles têm uma mentalidade alimentar também, que é difícil, né? Que é complicado. Então, eles têm um café da manhã extremamente calórico, um almoço, um jantar extremamente calórico também. Pizza, hambúrguer, não que eu não coma às vezes, não que isso não seja gostoso, claro que é, mas na maior parte do tempo procuramos ter uma rotina saudável. Olha só que interessante, o projeto de saúde de Santos, cidade de Santos, é escolhido para aparecer em um documentário produzido pelo Ministério da Saúde. Foram escolhidos 8 projetos em todo o país. Santos foi a única cidade selecionada no estado de São Paulo. O projeto Hepatite C, ampliar conhecimento, testar, tratar e curar, foi feito pela ONG Grupo Esperança, em parceria com a Secretaria de Saúde de Santos, e realizou ações de testagem destinadas a familiares de pessoas com hepatite C. Profissionais aí da beleza e estética também da cidade, a ação também promoveu informações sobre a doença e orientação sobre prevenção da distribuição de material informativo. Por quê? Até porque também essa doença ela pode ser pega na manicure. A pessoa pode estar lá fazendo a unha e de repente pegar uma hepatite. E que é uma transmissão, as pessoas falam muito do vírus do HIV, do vírus da AIDS, e nós temos um vírus, uma doença crônica hepática, que é a hepatite C, né? E isso acontece realmente, tanto em tatuador quanto em manicure, né? Esterilizar, né, o material, você acaba transmitindo esta doença pelo sangue, pelo contato sanguíneo, e é uma doença de extrema importância, porque você acaba lesionando, uma lesão crônica hepática, uma lesão crônica no fígado. E as pessoas esquecem, as pessoas vão no consultório, doutor, eu quero fazer o exame de HIV uma vez por ano. Eu falei, e o da hepatite? Né? Tem que ser feito também, tem que ser testado, aí, principalmente a hepatite C. E nós em Santos, né, não sei como está no momento, porque eu estou afastado disso do setor público, mas nós tínhamos aqui a Casa da Hepatite, que inclusive era referência no tratamento. Diversos pacientes com hepatite C tendo, né, inclusive o SUS colocava isso para a população, ou coloca isso para a população, sendo atendido de uma forma, né, ampla, né, profissionais renomados da cidade também, se colocando a ajudar a população. Então, realmente, Santos, referência no tratamento de hepatite, e no tratamento da HIV, como eu falei agora, até mais, na época de década de 90, teve uma explosão do vírus da AIDS e Santos também foi a referência. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Tem um assunto bem interessante que foi publicado por pesquisadores na Universidade do Estado de Washington, lá nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre esse estudo aqui na volta do programa. É rapidinho, não saia daí.
Doutor, quero agradecer. Obrigado aí pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Paulo, e o carinho de todos aí de casa. Solta a vinheta, alô, doutor. E olha, o programa de hoje está se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode me seguir lá no YouTube, Paulo Mansur, a voz da população, TikTok, Paulo Mansur Oficial, Instagram, Paulo Mansur Oficial, Facebook também. Até amanhã. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.